Então, para aqueles que chegaram agora, meu nome é Taini Bernardes, eu sou Mortgage Protection Advisor e estou trazendo hoje a Fernanda para falar sobre um assunto como trazer o depósito, o depósito do Brasil para cá. A Fernanda, para aqueles que não a conhecem ainda, é a Fernanda Ellis. Ela é advogada no Brasil, ela tem o escritório de contabilidade lá também e trabalha aqui no Reino Unido como lawyer e chartered accountant. Então, para aqueles que não sabem o que é chartered accountant, é um contador com todas as qualificações maiores possíveis e o que ajuda muito para os clientes que estão nesse processo de contabilidade, as empresas, para terem certeza de que uma pessoa como a Fernanda está fazendo o melhor trabalho por eles. Então, hoje eu estou trazendo a Fernanda aqui porque é um assunto que a gente já conversa muito, né, entre nós, é uma dúvida que nós duas temos dos nossos clientes, é a questão de como trazer esse depósito do Brasil. Então, a gente vai falar um pouco da questão de como é visto no Brasil e como é visto aqui no Reino Unido. Então, eu passo agora a palavra para a Fernanda. Fernanda, é um prazer tê-la aqui hoje. Muito obrigada pelo seu tempo. Agradeço, Taini, é sempre um prazer e muito obrigada aí a todos que aguardaram até esse lado técnico ser resolvido. Sim, é um dos tópicos que mais tem consulta aqui na empresa, é trazendo dinheiro, ou seja, de uma venda de um imóvel do Brasil, ou uma doação de pais, enfim, a pessoa tem um valor no Brasil, tenta repatriar, trazer aquele valor do Brasil para o UK para colocar para um depósito. E é uma pergunta que, assim, é muito importante fazer corretamente, porque vai passar pelos advogados britânicos, vai ter que explicar a origem do dinheiro para os bancos. Se tiver qualquer dúvida em qualquer processo, tem transação que é cancelada, porque eles ficaram com dúvida na origem do dinheiro. Então, provar a origem do dinheiro para a compra do imóvel é importante. É super importante. Só tocando um pouquinho nesse assunto, eu vejo mais e mais clientes não são clientes nossos, que vêm para mim no meio do processo e falam, estou tendo problema com comprovar meu depósito do Brasil. Tem alguma coisa que você pode fazer agora? Agora é um pouco tarde. Exatamente por isso, porque não fizeram o processo corretamente. Então é muito importante. Exatamente. E muitas vezes aqui na empresa, como eu sou chartered accountant, eu consigo dar uma carta que muitas vezes é o pontinho que precisava ali para o banco se sentir seguro de que não tem nada irregular e está tudo regular e liberar a transação. Então, é bom saber com antecedência. Então, eu vou começar com o lado do UK. Acho que é importante a gente focar como funciona no UK, como funciona no Brasil. E, pessoal, mandam as perguntas aí, que a Taini já tem uma lista enorme de perguntas, a gente vai responder todas, tá? Então, do ponto de vista do UK, a pessoa que é residente e domiciliada aqui no UK, ela é residente, ela mora no UK, ela já está no UK. Tem duas maneiras dela declarar imposto no UK, tá? Do HMRC considerar essa pessoa um tradicional brasileiro que veio para cá, chegou faz menos de 7 anos, tá? Vou colocar 7 anos. Uma é que ela declara tudo. Ela declara o que ela tem no Brasil, o que ela declara no UK, o salário do UK, tudo. Então, quando a pessoa fala, eu pago imposto já pelo empregador, eles estão recolhendo o imposto do teu salário. E se a pessoa tem outros rendimentos, ela tem que declarar esses outros rendimentos. Esse é o tradicional, tá? Ela tem que declarar tudo, né? Salvo algumas exceções ali, que eu não vou entrar nesses pormenores agora, e computa o imposto. A outra maneira é a maneira que a pessoa fala assim, eu sou residente fiscal aqui, mas eu não sou domiciliado aqui, e eu só vou declarar o que eu trouxe do exterior para cá. Essa é uma opção, mas essa é uma opção que exige com que ela informe o HMRC de que ela não é domiciliada aqui. E as alíquotas mudam, o imposto muda, todo mundo. Então, quando a pessoa vai trazer valor do Brasil para cá, a gente tem que pensar, já foi declarado esse valor? Se não foi, a pessoa está declarando na base da remessa, daí que começa essa questão, tá? Então, assim, do ponto de vista de HMRC, ou a pessoa fala, não sou domiciliada aqui, não vou declarar nada de fora enquanto eu não remeter para cá, ou a pessoa já declara tudo no ano que teve aquele rendimento, tá? Tá. Acho que não sei se ficou. Ficou Eu simplifiquei. claro, eu acho que é legal essa questão para ficar claro, porque muita gente fala, mas eu já declarei no Brasil, eu tenho que declarar aqui de novo? Mas eu acho que aí varia muito pelo meu entendimento da questão de aonde que a pessoa está registrada que ela mora. Né? Se ela mora aqui, se ela mora lá, se o domicílio dela aqui, que eu acho que é onde fica. E é por isso que é muito importante conversar com alguém que entende. Porque essa questão de o que determina a residência não é simplesmente, eu moro aqui, eu sou não é, tem muita
detalhinho por trás disso. É. Então, acho que faz bastante sentido. E se E não o fez, se contador tiver alguma que dúvida em relação a isso, pessoal, como a Fernanda falou, vai mandando as perguntas, por favor. E o contador tradicional que lida com empresa geralmente não sabe essa questão de residência, domicílio, porque é um nicho aí da contabilidade, tá? Um tópico bem especial que não faz esses cursos durante o curso tradicional de contabilidade aqui no UK. Então, mas é importante, domicílio, residência, determinar isso, daí resolve. Declarar não quer dizer que vai dar imposto, Sim. tá? É importante. Sim, eu acho que todo mundo tem esse medo também. Ah, não, se eu vou declarar, eu vou pagar muito mais imposto. Então, às vezes, prefere se esconder um pouquinho, fingir que não existe, mas o duro que, né, nem sempre dá certo. Com certeza. Não, maravilha. Agora, a visão, né, você comentou como que é essa questão aqui no UK. Do Brasil, esse ponto de vista é diferente? Então, do ponto de vista do Brasil, o pessoal tem muita dúvida assim. Eu fiz saída definitiva, eu não fiz. Pessoal, o acordo entre o Brasil e UK não está em vigor, né? Foi assinado, tá? Já tem uma compensação de impostos, mas assim, pode ser que a pessoa é residente aqui e é residente lá no Brasil também. Ela não fez saída definitiva, ela é residente fiscal no Brasil. Do ponto de vista do Brasil, se a pessoa não fez saída definitiva e ela é residente fiscal lá também, ela tem que declarar para a Receita Federal todas as contas bancárias que ela tem, todo o patrimônio que ela tem. Ela tem que declarar o rendimento aqui do UK. Muitas vezes tem que pagar imposto no Brasil sobre o rendimento do UK. Enfim, a pessoa que não fez saída definitiva, ela teria que declarar tudo. Um dos problemas que eu vejo é assim, a pessoa continua sendo residente fiscal do Brasil, ela faz imposto de renda lá todo ano, só declarando alguma coisa que ela tem no Brasil e tal. Ela nunca declarou a conta bancária aqui. A hora que ela vai tentar remeter, vou mandar 50 mil libras, né? 400 mil reais do Brasil para cá. Ela não falou para o Brasil que ela tem uma conta bancária no exterior. É o primeiro problema. E aí, quando acontece isso, eles bloqueiam a transferência ou tem que responder perguntas, olhar coisas retroativas nesse sentido? Tem de tudo. Faz 7, 8 anos que a gente faz isso assim, diariamente aqui. Então já vi de tudo, né? Mas um bem tradicional é que o banco, a corretora, a casa de câmbio fala: cadê teu imposto de renda que mostra a conta no exterior? Daí, pronto, já entrou num critério que para passar pelo Banco Central tem que ter declarado. Muitas vezes a pessoa tem que retificar o imposto de renda para colocar a existência da conta no exterior. Entendi. Daí, para falar que tem uma conta no exterior, nossa, mas eu nunca falei que eu tinha dinheiro nessa conta no exterior. Agora eu tenho que falar que eu tenho 10 mil libras na conta, da onde que saiu, começa a ficar um pouquinho mais elaborado, né? Sim. Esse é o caso da pessoa que não fez saída definitiva. E muito importante, comprou uma casa aqui, não fez saída definitiva, essa casa tem que ser declarada no Brasil no imposto de renda. E é uma Olha só que coisa que eu interessante. vejo, porque a pessoa no imposto de renda tem que declarar todos os bens, tem que declarar até casa. No mundo né? todo. Então, se ela tem casa aqui e não declarou no imposto de renda, é evidente que ela nunca declarou rendimento de fora. É um problema assim grave que eu já vi, que a pessoa tem imposto de renda no Brasil, não declarou a existência da casa aqui, resolve voltar para o Brasil, fica lá uma casa de um valor que dá milhões em reais, problema grave. Não só em vida, mas já fiz também inventários que a família no Brasil recebeu um patrimônio de uma casa no UK e essa casa não tinha sido declarada. Então, assim, acabou que até no momento do inventário Deu isso foi problema ainda, deu. bem Sim, problemático, sim. porque então, se não fez saída definitiva, tem que declarar a existência do patrimônio. Então, assim, eu acho que essa é uma questão que eu vejo bastante com os meus clientes, né? Para aqueles que são novos aqui para a gente hoje, o meu nicho, assim, é totalmente, não diria totalmente, mas a grande maioria dos meus clientes são exatamente esses clientes brasileiros que moram aqui há um tempo. Então, a gente tem essas perguntas o tempo todo, né? E eles falam, eu não quis fazer saída definitiva no Brasil porque eu não quero fechar minha conta, eu não quero isso. Então, assim, na verdade, às vezes não fazer a saída definitiva do Brasil pode causar um problema muito maior do que só fechar uma conta, né, na verdade. Então, assim, acho que é importante ter esse guia certinho do que fazer. Colocar na balança o critério de cada um, qual é o impacto se fizer, se não fizer a saída definitiva, se vai Brasil, se não vai, se compensa. Tem que colocar na balança ali. Não é só a casa que declara também o financiamento, tá, pessoal? Então não é que de repente a pessoa tem 500 mil libras, ela tem 500 mil libras e um menos financiamento de os 400 mil 400 libras, ela tem, né, um bem ali de 100 mil libras, digamos assim. Não, maravilha. Vamos para algumas perguntas que foram enviadas ao longo da semana. Ok. E aí,
tem outras já várias que foram aqui colocadas pra gente agora. Então, um pouco levado essa questão de declarar, né, de como declarar. Então, qual é a melhor forma de fazer essa declaração? Precisa declarar de alguma forma específica? Tá. Quando você traz dinheiro do Brasil para cá, por exemplo. Ok. A gente vai evitar colocar nomes, tá? Eu tô vendo aqui, pessoal, o nome de quem mandou cada pergunta. Tem várias, mas a gente vai evitar falar nome, então fiquem à vontade para mandar pergunta sem ter recebido o nome. Qual que é a maneira que declara? Então, assim, no UK, tem o Self-Assessment Tax Return, que a pessoa declara rendimentos. Então, no Self-Assessment Tax Return, para quem mora aqui, ela vai declarar qualquer rendimento que ela teve no exterior, no Brasil. Então, se ela tinha investimento no Brasil, resgatou, trouxe para cá, ela teve um rendimento, né? Ela teve uns juros ali, um interest. Se ela tinha uma casa no Brasil, vendeu, ela comprou a casa por 200 mil, vendeu por 500 mil, ela teve um ganho de capital. Ela declara o ganho de capital. Então, para fingir o que você sempre vai declarar os rendimentos, os ganhos. Uma coisa que tem que tomar atenção. Por causa da variação cambial, pode acontecer que numa determinada transação deu lucro num país e prejuízo na outra. Porque depende se a moeda caiu ou não, tá? Então, mas assim, no UK, Self-Assessment Tax Return, nas páginas de Foreign Income, declara o rendimento de fora. E declara também o imposto pago fora, tá? Não é que o imposto pago fora não vale, ele é declarado. Do ponto de vista do Brasil, se ela fez saída definitiva, a partir da saída definitiva, ela não vai declarar, né, nada que ela tem fora, o salário, ela não declara, ela só explica para o Banco Central, ela explica ali para o banco, para a corretora, essa transação na hora de fazer a remessa. Agora, se faz imposto de renda, ela coloca tudo ali no imposto de renda quando for declarar. Por trazer para cá. Tá. Acredito que eu tenha Não, respondido aí, tá? perfeito. Aí agora, levando essa questão de imposto, né? Teve uma pergunta que veio e falou assim: ah, mas não compensa trazer muito, né? Porque você vai pagar 40% de imposto. Isso é verdade? Então depende, assim, eu tive um rendimento no Brasil. Eu tive um rendimento no Brasil de 50 mil reais. Não, 100 mil reais. Rendimento. Eu tive uns juros lá no Brasil de 50 mil reais. Se a pessoa ela for higher rate taxpayer aqui no UK, se ela já ganha 50 mil no UK, a hora que ela for declarar o que ela tem no Brasil, sim, 40 vai. Tem algumas exceções, algumas coisas ali, mas a maioria vai entrar lá nos 40%. Tá. Se esse rendimento da pessoa no Brasil já pagou 15%, a gente pega o valor do imposto no Brasil e coloca como crédito aqui. Então você paga a Se ele diferença? pagou 20%, é uma conta Mais ou mais ou menos. menos diferente, porque tem Tá. umas progressividades ali e tal. Pagou 20 aqui, vai pagar 20. Pagou 20 lá, aqui tá nos 40, vai dar uns 20 ali, salvo essas questões progressivas, tá? Tá. Então não vai pagar totalmente o 40. Agora, se a pessoa tinha um terreno no Brasil, comprou por 100, vendeu por 200, ela teve 100 lá. A gente tem que considerar toda a variação cambial, né? E depois a gente vai declarar o ganho de capital. O ganho de capital aqui ele não é 40%, ele é no máximo 28%. Então, o ganho de capital é uma alíquota bem mais econômica. Tá. Então depende muito de onde está vindo esse dinheiro, qual que é a proveniência desse dinheiro e qual o imposto que já foi pago no Brasil, por exemplo, em cima dessa renda, desse dinheiro, desse sentido. Legal. Depende da origem do dinheiro, como que o Brasil classificou, como que a HMRC vai classificar aquele valor. Uhum. Tá. Obrigada. Agora, outra dúvida, que se eu não tiver feito aqui, então voltando um pouco à saída definitiva, se eu não tiver feito a saída definitiva do Brasil, posso ter problemas para trazer o cash para o UK? Eu acho que é mais ou menos do que a gente estava falando, dependendo do registro da conta, da declaração da conta aqui, na verdade, né? Não fez a saída definitiva, se o Brasil nem sabe ter uma conta no exterior, já é uma conta que tem faz muito tempo, ou uma conta que tem lá 50 mil libras, né? Como que você de repente declara? Tem essa conta, tem 50 mil libras, não declara. Então, assim, se não fez a saída definitiva, tem que ver como que vai explicar essa vida no UK, né? Não é questão de ter problema, é como que vai resolver. Tem muitas pessoas que não fez saída definitiva, mas também não fez imposto de renda. É melhor do que quem ficou fazendo imposto de renda sem falar que tinha rendimento fora. Não fazer nada é melhor, porque dá para... Que fazer pela metade, assim, meio que parece estar escondendo. A pessoa fez um imposto de renda zerado. Ela falou que é residente e não declarou. A multa é bem alta. Agora, se a pessoa não fez nenhum nem outro, dá pra gente ir lá e fazer a saída lá, retroativa. Então, depende do critério, tá? Tá. Agora, desculpa.
Eu tinha uma outra pergunta que é meio relacionada à forma de como a melhor forma de fazer, que é preciso declarar de alguma forma para o HMRC. Eu acho que a gente já respondeu essa pergunta, né? Então, assim, do HMRC no tax return, declara Isso. o rendimento, né? Se a pessoa está declarando rendimento, ou declara a remessa se a pessoa já falou que ela é não domiciliada e só declara remessa, tá? Tá. Ela vai ter que, de repente, explicar para o mortgage, pro mortgage advisor, para o banco, para o advogado, ela vai ter que explicar para muita gente aí a origem desse dinheiro. Então, pode ser que se ela nunca fez um tax return aqui, ela não consegue explicar, ela vai precisar de uma carta, ela vai precisar de um documento que as partes falam, ok, estou satisfeito. É nessa parte que eu posso ajudar, tá? Eu posso escrever uma carta que explica, olha, isso foi pago no Brasil, imposto foi deduzido tal, aqui vai ser pago no ano que vem, porque vai ser pago. Dá pra gente explicar isso. E uma coisa que eu falo assim, o britânico, o advogado britânico detesta a pessoa falar assim, mas eu não vou declarar. Gente, várias das investigações que eu já tive aqui na empresa, é a pessoa que falou pro banco, isso aqui é uma coisa do Brasil? Não, mas ele não entra na minha declaração. Eles têm a obrigação de fazer um reporting. Então tem que tomar muito cuidado com até que ponto que a pessoa vai share, né? Falar. Tudo isso. Não, isso é fato, assim, tudo que a gente, né, que os advogados, que a gente sempre tem, se é alguma coisa que vai contra a lei, de alguma forma, tem que ser declarado, faz parte do nosso compromisso em ser registrados, então isso é bem importante, na verdade, para que seja feito tudo certinho. Há outras dúvidas, vamos lá. Tentei trazer como doação, e no final, o solicitor, o advogado, né, na compra da casa, negou e ainda cobrou o serviço 100%. Eu acho que vai muito ligado nessa questão de como foi declarado essa doação, né, da documentação que foi mostrada durante a doação, durante o processo, porque os advogados, falando um pouco agora da parte do processo da compra, os conventas, os advogados de compra e venda, eles vão querer verificar os traços bancários, a entrada e saída de dinheiro, da pessoa que está doando, da pessoa que está comprando. Então, eu acho que tem muito a ver com o que está mostrando nos extratos bancários baterem com o que foi dito para os advogados da onde está vindo esse dinheiro, da proveniência desse dinheiro, né? Então, acho que E às vezes a pessoa que está trazendo o valor do Brasil para cá, por medo de. Por receio, não sabe, fica trazendo 5 mil todo dia picado, fica fazendo 10 remessas de 5 mil libras tal, para não ficar naquele critério de que o Brasil pergunta mais para dar certo lá no Banco Central. A hora que vai explicar aqui, o advogado fala, nossa, é estranho. é pior do que uma transação grande. Ele fala Né? que é doação, por que que o britânico acho que vai fazer uma doação, o pai vem, tá 30 mil aqui pro teu depósito. Não sei. Eles ficam, acham meio estranho. Uma hora entrou 5 mil, outra hora entrou 6.500. Como assim? Então, assim, qualquer coisa que fica meio complicado de explicar, que não dá para mostrar, tá aqui numa conta, tá aqui na outra. Alguns dos envolvidos podem achar que é estranho e pode fazer um reporting. Eles não têm a obrigação de falar para a pessoa que fez o reporting. Eles fazem o reporting diretamente para as autoridades e deixa a investigação rodar, né, no caso. investigação rodar e nisso ele se livra de qualquer money laundering issues. Então, ficar fazendo muito picadinho, não que é um problema, mas você tem que saber explicar picada. E se for uma explicação meio complicada, tudo que for simples, eles gostam. Quanto mais simples, melhor. Tá aqui uma conta, tá aqui outra, tá aqui o imposto, fechou. E fala exatamente, né, tem uma outra pergunta que é bem nessa linha, na verdade, que você comentou agora. É bem interessante, que é possível trazer aos poucos, pela WISE, por exemplo, seria mais para dar a entrada, coisa de 30 mil. Então, é melhor picadinho ou é melhor tudo de uma vez? Não tem problema picado, desde que a pessoa está trazendo de uma origem única, por exemplo, desde que a história desse dinheiro é uma história meio tranquila, assim, meio simples. Tava aqui um dinheiro e tal, tava parado na conta lá e trouxe picado. Não é assim um problema inerente. Mas às vezes a pessoa traz um pouco pela conta mãe, um pouco pela conta. Começa a usar um monte de conta, um monte de transação. E pode ficar um pouco estranho. Não, vou explicar. Que ligado nisso também, uma coisa que eu converso, já tive muitos problemas com clientes de fazerem isso, depois de a gente ter conversado até, é trazer dinheiro para terceiros. Aquela questão de quando as pessoas... Então, assim, para quem quiser trazer dinheiro do Brasil para cá, não troquem dinheiro. Gente, é a pior coisa para explicar de onde está vindo esse dinheiro, porque o dinheiro não está saindo da tua conta do Brasil e entrando na tua conta aqui.
Na verdade, é uma pessoa terceira que vai estar depositando teu dinheiro aqui, e para explicar isso, dá a maior dor de cabeça. Então, isso, assim, pelo menos pro ponto de vista do mortgage, isso é o meu maior pesadelo, assim, quando os clientes começam a trocar dinheiro. Eu não sei do ponto de vista de declaração da tua parte, Fernanda, o que você acha? Fica estranho, fica bem estranho também. Já tive coisas do HMRC que teve Worldwide Disclosure para explicar a transação, porque ficou. Não Dá fica para claro, explicar, né? mas não fica claro. Fica parecendo que a pessoa teve um rendimento aqui no UK, fez um trabalho e não declarou, não pagou imposto. Eles partem do Isso. pressuposto que a pessoa está fazendo exatamente lavagem de dinheiro. Esse valor está vindo por vias não originais, não autênticas ali, para dar uma escapada, né? Não, com certeza. Tem algumas outras perguntas aqui, vamos lá. Uma delas é perguntando, eu tive várias pessoas perguntando se a live ficará gravada. Sim, a live ficará gravada. A gente vai publicá-la no nosso canal do YouTube. Então, para quem não se registrou ainda, né, para quem não está registrado no nosso canal do YouTube para receber notificações, no meu bio tem o YouTube do Dream Casa e essa live vai ficar gravada lá também. Ela Então, fica aqui também, entrem. né? Sim, Ela fica aqui por um sim. tempo. Ela fica um tempo aqui no Instagram, mas a longo prazo vai ficar no YouTube para aqueles que não quiserem perder. Então, assim que a gente terminar a nossa live, a gente vai fazer, vai colocá-la lá também. Então, entrem, assinem a notificação, né? Subscribe no canal para poder não perder essa live e outros vídeos que nós fazemos sobre os assuntos todos. Então, vamos lá, pessoal. Tem algumas dúvidas que o pessoal foi colocando aqui. No caso de doação de família, Fernanda, pagamos os 40% também, sendo higher rate? Que é uma ótima pergunta. Tá, então doação de família, vamos lá. Vou partir de um pressuposto, pode ser vários, tá? Pode ser uma doação da família que está no UK, doando. Vou pegar uma outra. Daí é totalmente diferente. Uma família no UK fazendo uma doação é totalmente diferente desse exemplo que eu vou dar. Então, seria um pai e mãe no Brasil que nunca moraram no UK, não são britânicos, não vem para cá, não tem conta bancária aqui, não tem nada aqui no UK, tá? A pessoa deixou o filho ir embora e mal vem de férias para cá. Então, essa pessoa resolveu doar 50 mil libras, né? Então, ela já passou para conta própria, esse já é um valor próprio, não é assim uma empresa familiar, é o valor dela, né? Ela vai passar para o filho. Se o filho já fez saída definitiva, vai ter que pagar ITCMD ou ITD, de acordo com o estado ali do Brasil. O Brasil tem, de acordo com a regra estadual, tem um imposto, digamos aí, 4%. Vai ter que pagar de doação. Além disso, tem uma questão muito grave que a Receita entende que o não residente no Brasil, que recebe uma doação em solo brasileiro, tem que pagar 15% a título de imposto de renda. Uma coisa que os contadores no Brasil não sabem, é um rolo, assim, é inconstitucional, todo mundo discorda, mas não vai conseguir trazer o valor para cá devidamente pelo Banco Central, declarando isso sem pagar os 15%. Então, no Brasil, vai pagar 15% a título de renda, né, para transferir, e mais o ITCMD. Na hora de fazer a remessa, se não pagou os 15%, eles até deduzem ali 17% para contar pelo IOF e esse valor. Então, pagou lá, ficou tudo certo no Brasil. Do ponto de vista do UK, não vai ter income, não vai ter imposto de renda aqui no UK. O único imposto que teria que pensar aqui seria inheritance tax, imposto sobre herança. Nesse caso aí da pai e mãe que nunca veio para cá, que não tem conta aqui, a gente não precisa ficar preocupado com inheritance tax, com imposto de renda, nesses valores aí que eu dei, tá? Não precisaria. Tá. Então, é uma maneira. Agora, é muito diferente se é uma empresa familiar. Falar, meu pai tá me doando, mas tá saindo de uma empresa familiar e a pessoa também é sócio. É outro critério, tá, pessoal? O pai tá vendendo um terreno próprio, tá passando o nome, a casa era já no meu nome, mas eu tô falando que é do pai e tal. Então, tudo depende do cenário. Então, varia bastante, Mas, na verdade, é, de cada situação uma situação. Não é, é, sim ou não. Não existe essa resposta é. direta, né? Mas uma doação de um dinheiro já liberado, prontinho, lá que o pai tá passando direto da conta do pai para a conta do filho aqui, não vai ter que pagar não vai ter que pagar imposto de renda aqui, não vai ter que pagar income tax aqui, tá? Nesse ponto é isento. Perfeito. Vamos lá. Agora, as outras dúvidas. Ai, cadê? Peraí. Eu tô indo. Agora foi. Ai, tá. Desculpa, pessoal. Ah,
Tá, eu moro em UK e trabalho no Brasil. Como é visto esse aqui do ponto de vista fiscal? Então a pessoa mora no Brasil e quando ela fala que trabalha, não é assim, ela vai lá no Brasil e trabalha. Não, eu imagino Ela que ela mora fica aqui no aqui, abre o computador, UK. ela abre o computador e trabalha online. Eu imagino que é desse jeito. Eu imagino que isso também, porque ela está fisicamente aqui, no Então, caso. abre o computador e trabalha aqui. Pessoal, isso é bem mais complicado, tá? Porque tem um elemento assim, o Brasil pode de algum momento pensar que essa pessoa é residente lá também. O Brasil pode pensar que essa empresa daqui tá. Não, ou o UK pode achar que a empresa do Brasil tem uma pessoa aqui no UK tinha que abrir uma subsidiária aqui. Então, pode ficar complicado, tá? Então, tem esses pontos. Tô aqui trabalhando para a empresa do Brasil, tem um risco pequeno, né? Digamos aí que o UK pensa que essa empresa brasileira devia ter um escritório aqui, pagar imposto. Tem esse risco, mas eu vou deixar esse risco de lado, porque esse é um risco corporativo. Vou falar do ponto de vista da pessoa. Ela está aqui, trabalha lá do Brasil. O mínimo que ela tem que fazer é ela tem que declarar para o HMRC que ela tem esse salário, esse rendimento lá do Brasil. Ela tem que declarar aqui como rendimento de salário que ela está adquirindo, que ela está fazendo aqui. Tá? Se é salário, ela tem que declarar seu salário. Se é um business, ela tem que declarar que é dividendos, enfim. Tem aquela questão. Ela pode também falar que ela não é domiciliada aqui, né? E ela não tá trazendo dinheiro para cá, do dinheiro de fora para cá, daí ela só, se ela só declara via remessa e ela não traz o dinheiro, ela não declararia essa remessa. Tem um argumento nesse critério. O HMRC pode falar assim, mas o teu trabalho está sendo feito aqui. Então, mesmo que você não fez a remessa, teria que declarar que tem um certo argumento aí. Então, se a pessoa não vai falar que não é domiciliada aqui e ela traz o dinheiro para cá, o mínimo que ela tem que fazer, ela tem que declarar aqui o salário dela, que ela recebeu no Brasil, e declara também o imposto pago no Brasil como abatimento. Dependendo dos valores, ela não paga imposto nenhum aqui. Tá? E fica tudo certinho, e fica claro da onde que ela traz o dinheiro e o que está sendo declarado, ao invés de só esquecer. Tem um salário que eu recebo no Brasil, mas eu tô aqui. Tá aqui o valor total em libras, tá aqui o valor do imposto. Fica tudo certo, tá? Tá. Outra questão. Conheço uma pessoa que mora há mais de 7 anos aqui, residente fiscal aqui, e trouxe recentemente 200 mil libras para cá, devido à venda do imóvel, mas nunca declarou este imóvel para o HMRC. O que Uhum. acontece? Olha, recebo aqui mais de um por mês, tá? Mais de um por mês. Então, assim, eu ia falar semanalmente, mas às vezes tem semana que eu não recebo nenhum, de repente aparece três Tem no meio 3. da semana. Aparece vários. Em algum momento, o HMRC manda uma carta para. O HMRC recebe a notificação de que a pessoa trouxe uma remessa de 200 mil para cá. Ela vai Desculpa de mandar. interromper. Quem informa o banco? O banco informa. E assim, o HMRC não é tão conectado igual a Receita, né? Mas o HMRC tem os vínculos assim de receita. Então, o HMRC recebe a notificação de que a pessoa trouxe 200 mil do exterior para cá. Gente, demora. Às vezes a transação faz 2 anos, 3 anos. A pessoa recebe uma carta agora falando: temos informações de que você tem rendimento no exterior não declarado. Então já é uma carta de Worldwide Disclosure, já é uma investigação. A pessoa fica naquele pânico total que ela não sabe assim, e aí, o que foi? Foi os 200 mil? Foi a empresa que eu tinha no Brasil? Foi um valor que eu tinha nos Estados Unidos? Ela fica assim. Eles Primeiro, não especificam o que é exatamente. Ele meio que ele fala de que descobrimos. tem notificação de que você tem valores não declarados, daí tem que voltar. Eu já tive investigações que a gente conseguiu voltar 4 anos, declarou tudo dos 2004. Tive algumas de 6 anos, geralmente a gente volta 6 anos. E tive a pior de todas, que foi 20. Não é crime. Uau. E essa de 20 foi muito injusta. Até hoje eu fico super chateada, porque não era para ter. Na verdade, era 17 anos, tá? Mas eles colocaram no critério de 20. Não era para ter entrado tanto. A pessoa de fato era leiga, o valor não era muito alto. Era um valor tipo 1.000 libras por mês. Não era um valor altíssimo de milionário, mas o HMRC tinha recebido notificação de tantos anos, recebendo cerca de 1.000 libras por mês aqui, tá? Tá. Então, agora, pode ser que a pessoa nunca receba essa carta. É um E não dá misto, nada. não Sim. dá nada. É um valor que 200 mil eu ficaria preocupada, tá? De receber. Não Porque aí porque a multa em cima disso é alta, né? depende
limite da natureza. Daí vamos supor, a pessoa entra aqui, fala, Fernanda, recebi a carta de Worldwide Disclosure, fiz essa remessa, aquilo era tudo que eu tinha, né? É isso. Pode ser que eu faça o cálculo, ela vendeu uma casa no Brasil, pagou imposto no Brasil ou não, tal. Pode ser que eu faça o cálculo e fale, não tinha imposto nenhum aqui. A gente explica para o HMRC, fiz o cálculo, tal, não tem imposto nenhum, pronto, não tem multa. Tá. Tá? Então depende aí da origem dessa transação. Não, legal. Vamos dar uma olhada agora. Tem uma casa no Brasil, no momento alugada. O Samuel falou 200 mil libras e não reais, ou seja, bem pesado o valor. 200 mil libras é um valor que, de fato... E chama atenção, né? Assim, se for para chamar atenção, é um valor desse que chamaria atenção, no caso. Eu já tive uma investigação aqui do HMRC, a pessoa resgatou cerca de... Não vou lembrar certinho os valores agora, 70 mil libras numa conta na Europa. E desses 70 mil libras que ela resgatou, eu acho que ela tinha 15 mil, que era rendimento mesmo. O resto era valor que ela tinha investido e resgatou 70 e trouxe. E ela resgatou 3 meses depois de vir para cá. Então foi um período assim. Logo depois que ela veio para cá, ela resgatou, trouxe dinheiro. Foi suficiente para 2 anos depois, o HMRC mandar essa carta e contestar. Questionando. Questionar. E o HMRC tinha os dados exatos de quanto que era, de onde que veio, tinha tudo certinho. Tá. Outra pergunta. Tem uma casa do Brasil, no momento está alugada. Mesmo com o imóvel, consigo fazer a saída definitiva? Então, uma casa alugada no Brasil, quando faz a saída definitiva, o inquilino ou a agência imobiliária tem que recolher 15% como imposto de renda que é recolhido na fonte. Então, antes de pagar o aluguel, tem que já pagar esses 15% para a Receita, né? A imobiliária faz os 15% e o imposto já fica pago. Então, a pessoa pode receber aluguel no Brasil e paga uma alíquota única de 15%. Tá? Esse pagamento é feito no mesmo dia do pagamento do aluguel. Se a pessoa não sabe se o inquilino vai pagar, né? Tá na dúvida se a imobiliária, né, do interior, sei lá, não sabe direito essa regra do não residente, ela pode ela mesma fazer também o pagamento dos 15% naquela data. Então pode fazer a saída. Tem clientes que, após a saída, paga menos imposto no Brasil, porque não fica mais lá nos 27 mil, tá? Fica só nos 15. Entendi. Então, Então, não é um motivo de ter medo de fazer por conta de ter imóveis ou investimentos no Brasil, nesse caso. Eu teria receio de fazer uma saída definitiva sem analisar Sim. no Brasil. Quando tem herança sendo recebida no Brasil, a gente tem que tomar cuidado. Quando tem empresa no Brasil e quando tem investimentos no Brasil. Nesses critérios, ok, a gente tem que colocar na balança a saída definitiva. Fora isso, um aluguel não seria problema. Tá. Vamos lá. Fernanda, a nova regra de offshore impacta minhas contas bancárias do UK, no caso que eu não tenha feito a saída definitiva? A tributação vai ter que ser adequada aí às novas regras. Então, vai ter que declarar os ganhos, todos esses critérios aí. Ainda tem algumas incertezas. A gente está para publicar um artigo no blog sobre essas novas regras e como que os contadores acreditam que vai ser como que vai declarar. A gente já sabe da legislação, mas não sabe ainda como vai entrar no programa e declarar. Mas vai ter um impacto, sim, em como declara os rendimentos de fora com a nova legislação. Muito bom, ponto. Agora, outra dúvida. No caso de casal, só o marido trabalha. É preciso fazer onde só o marido trabalha, é preciso fazer a saída definitiva dos dois? Se apenas um fizer, pode dar problema na conta do imóvel aqui? Olha, o UK não está interessado se a pessoa fez saída definitiva ou não. Nem sabe o que seria isso. Enquanto esse acordo não estiver em vigor, também não, né? Saída definitiva ou não, para fins de UK independente. Nada impede que um casal, uma pessoa mora num país, outra mora em outro. É normal, né? Assim, não é ideal para muitos casais, mas nada impede. Então, um ter feito saída definitiva e o outro não é em si um problema, né? Um faz, o outro tem que fazer também. Agora, se por acaso a Receita entrar nos pormenores, da onde que a pessoa tinha foco, centro, onde que ela tinha passava mais tempo, se por acaso entrar nesse critério, ok, o esposo está lá, como você fala que está no Brasil? Mas esse é um critério tão remoto, em 8 anos que eu faço saída definitiva e falo sobre isso, tipo, com frequência, nunca vi a Receita argumentar que uma pessoa reside no Brasil e o partner, o esposa não. Então é um problema, teoria pequeno, mas eu nunca vi
Ah, sem empecilho. Então, é uma coisa comum que a gente acaba falando, olha, uma pessoa faz a saída definitiva, daí não precisa declarar o salário do UK lá no Brasil, e a esposa, o esposo que não tem rendimento no UK, continua residente no Brasil e pode usar uma conta bancária, pode ter uma flexibilidade ali maior no Brasil. É um planejamento que a gente faz, não vi, dá problema, mas tem que, né? No mínimo, a pessoa tem que ir uma vez por ano ir para o Brasil para nunca ficar 12 meses sem ter voltado no Brasil. Então, a pessoa que é residente fiscal no Brasil vai uma vez por ano, chega em agosto, né? No comecinho das férias de verão, fica lá até o final, volta, enfim. Planeja uma viagem com frequência, é uma boa. tá. É, agora, a Receita Federal pode trocar informações com o HMRC? Ou seja, se um do casal não fez a saída, a Receita pode pegar? Tá ligando, na verdade, até as duas. É uma questão boa aí. O que tem, assim, tem troca de informações bancárias. Então, já tem um acordo. Tem também um artigo lá no meu blog que eu falo. Tem 100 países, mais de 100 países que são signatários desse acordo de troca de informações bancárias. Então, o banco tem a obrigação de passar para outra autoridade fiscal esses dados. Então, não é muito a Receita do Brasil que vai passar exatamente para o HMRC aqui. Até teria que fazer um pedido mais formal, assim que não é o cotidiano, né? O HMRC tem que estar pensando mesmo na questão para perguntar lá para a Receita. O mais comum é troca de informações bancárias. Isso acontece automaticamente. Tem nos Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos já tem faz um tempo maior, começou a dar mais problema, Brasil e Estados Unidos, porque já faz mais tempo que tem esse acordo, mas o UK e o Brasil também já faz alguns anos aí, e pode passar. Então, se a pessoa fez saída definitiva, informou o banco, informou que não é residente no exterior, o banco tem a obrigação de mandar esse report, né? É comum aqui no UK a pessoa receber uma carta do Banco Britânico falando quais são os países que você é residente fiscal. E ela trava. Sim. E daí tem que falar que país. Se a pessoa falar lá, eu sou residente fiscal no Brasil, eles vão mandar esses dados lá para o Brasil. Então, o banco no UK com frequência manda essa carta para a pessoa. Eu acho que eu recebo, principalmente por ter duas nacionalidades, eu vira e mexe recebo perguntando do meu banco essa questão. Porque eles trocam as informações bancárias, Sim. Tá? A live gravada, a gente já respondeu. Para o mortgage, acho que é mais uma questão para mim. Quanto tempo, em média, eles consideram histórico de renda? Já estou fazendo self-assessment há pelo menos 3 anos, como não residente. Questão dos 3 anos é legal. Então, no mínimo, os bancos... Tem banco com 1 ano, um banco com 2 anos, banco com 3 anos. Eu não vou entrar tanto na questão da aplicação do mortgage para a gente não confundir todo o assunto que a gente está trabalhando aqui agora. Então, se você quiser me enviar essa dúvida diretamente no Direct, eu te respondo por lá. A gente pode agendar uma consulta e vai ser o maior prazer conversar com você sobre as suas questões do mortgage específico, para não a gente acabar sobrecarregando muito, entrando nessa questão. Ela falou que tem feito self-assessment como não residente. Eu não entendi muito bem. Será que não é como não domiciliado? Porque, gente, é normal fazer o como não... Aqui no UK a pessoa pode ser residente e domiciliado, ou residente não domiciliado, ou mesmo ela não mora aqui, não tem nada a ver com o UK, ela não é nem residente nem domiciliada aqui. Ela não consegue falar pro HMRC que ela não é residente fiscal aqui. O software do HMRC não permite isso. Ela tem que fazer via um contador ou via um software profissional. Então, tem muita declaração específica que o software do HMRC não permite. Tem que ter um software profissional para fazer. Então, dá uma pensada nisso. Ficar um pouco... Quando a gente conversar, se ela vier me perguntar diretamente, eu tento esclarecer essa dúvida para poder... Porque, definitivamente, se você não é residente aqui, impacta a compra da casa, impacta os bancos que te aceitam. Então, tem vários critérios que são dependentes da questão de ser residente ou não ser residente. Então, acho que vai um pouco além de um sim ou não, uma resposta simples. Fazendo como domiciliada aqui depois da saída fiscal, da saída definitiva. Tá. Peraí que eu não cheguei lá. O FGTS resgatado, eu tô lá em cima ainda. O FGTS resgatado é tributável no Reino Unido? Gente, essa questão do FGTS é um problema. Assim, eu sempre quis um cliente topasse me falar sobre o FGTS para eu poder explicar para o HMRC e pegar um clearance de que eles aceitam a minha interpretação sim ou não. Porque dá para a gente chegar com uma transação e falar para o HMRC, olha, é isso. E eles têm que dar um formal.
dessa maneira ou é daquela. Nunca consegui um cliente que topasse falar, não, tá aqui meu FGTS, vai lá e pergunta para esse Marci. E daí eu teria uma resolução, postaria no meu blog, falaria, não tem. Então, como não tem, a gente tem que pensar, né? Como que vai classificar. A maioria das vezes, esse FGTS foi pago quando a pessoa morava lá no Brasil, ele é de um rendimento do Brasil, ele não tem nada a ver com a vida da pessoa aqui no UK. Então tem um argumento de que ela pode fazer esse resgate e no máximo o UK poderia tentar tributar o quanto ganhou desde que fez, assim, o valor investido original, ele foi feito lá de acordo com o rendimento quando residente no Brasil, daí teria um ganho ali que foi feito posterior a pessoa estar no UK, digamos aí de 1 ano. Então, talvez até tenha um imposto aí sobre esse mínimo. Muitas vezes, na hora que coloca no papel, tem variação cambial, tal, nem dá ganho. Tá? Então, a pessoa, quando morava no Brasil, contribuiu 100 mil reais, agora resgatou 120, a hora que eu coloco no papel, nem ganho deu, porque a variação caiu. Do câmbio. Então, assim, pode acontecer que não deu ganho nenhum. O total daquilo geralmente fica de que é uma coisa feita de um trabalho no Brasil enquanto a pessoa não estava no UK. É bem mais complicado se a pessoa estava no UK, trabalhando lá no Brasil, contribuindo nesse FGTS enquanto já estava fisicamente no Brasil, no UK. Então a pessoa está aqui, continua trabalhando online, recolhendo Como FGTS. aquela pergunta que a gente teve agora há pouco da pessoa que trabalhava. Que ele respondeu, agora que eu vi a resposta. Sim, é online. Exatamente. Então, daí ela ficou recolhendo um FGTS no Brasil quando ela já estava no UK, daí fica mais complicado, porque tem um argumento de que aquilo lá já era de um tempo de que a pessoa já estava no UK, tá? Então, em teoria, teria que resgatar. Mas pensa na variação cambial. Tá, também. maravilha. Geralmente não é tudo tributável aqui. Agora, um pouco nesse sentido de tributação também, perguntando sobre previdência privada resgatada. Tem tributação no UK? Eu imagino que a pessoa está falando uma tributação, uma previdência privada no Brasil. Eu acredito que ela tem. privada lá no Brasil. A previdência privada no Brasil, ela permite que a pessoa resgate em qualquer momento, né? A maioria lá dos planos. Ela paga mais imposto, tudo, mas ela permite. Aqui no UK tem restrição de idade, por exemplo. Então, mais uma vez, assim, é bem provável que a HMRC, né? Se a pessoa quiser perguntar formal para a HMRC, a gente pode, tá? Mas é bem provável que a HMRC vai ver aquela previdência privada como um investimento tradicional. Ela investiu tanto, resgatou tanto, deu um ganho ali, desde que resgatou. Então, ela não dá nenhuma isenção, como se fosse uma previdência privada, tá? Lá, aqui no UK tem as isenções, a pessoa completa a idade, resgata previdência privada, tem as isenções. Essa do exterior, essa do Brasil, FGTS, tal, não é FGTS, BGBL, não tem essas isenções quando resgata. Tá. Então, na verdade, ela pagaria o imposto lá e teria que calcular depois como que vai ser interpretado a hora que chegasse aqui, no caso. Agora, eu vivo no UK, não fiz a saída definitiva no Brasil. Posso fazer a transferência do dinheiro no Brasil pelo UK? Pelo UK, pro UK, perdão. Tá pelo. Eu não entendi. Eu imagino que seja pro, mas se não for. Então a pessoa vive no UK, não fez saída definitiva e vai pegar o dinheiro do Brasil para trazer para cá. Então, para fins de UK, o UK nem sabe que tem saída definitiva no Brasil, nem entra no critério. Então, se a pessoa vai trazer um valor para cá, a gente tem que pensar, está trazendo um rendimento, trazendo um valor de uma venda de um imóvel, teve lucro nessa venda ou não. Pessoal, uma coisa importante, tem que pensar na origem. Muito importante, não misture transações. Tem um conceito aqui de mixed funds. A pessoa está vendendo, comprou e vendeu um imóvel, ela tem lá 50 mil numa conta, né? Essa conta tem um monte de coisa picada nessa conta, o pai deposita, ela tem aluguel, enfim, 50 mil reais numa conta. Ela está vendendo a casa dela no Brasil, que ela morou a vida toda. Ela está vendendo aquilo. Evita pegar aquele dinheiro e misturar nessa conta. Depois que misturou, a regra muda. Não dá para eu falar assim, olha, entrou 500 mil e saiu 500 mil da compra. Ela mistura com aqueles outros 50 que estavam ali. Daí a gente não pode falar que o dinheiro que veio para cá é da venda. A gente tem que falar que veio para cá aqueles outros picados ali que de repente tem imposto e depois veio o valor da venda. Então evita misturar
Vai fazer uma transação, é uma transação numa coisa que não tem imposto aqui, não Faz mistura numa conta cheia de dinheiro. primeiro, deixa ela separada e depois traz o resto. Esse seria o momento, talvez, melhor de fazer transferências individuais de cada uma das transações, no caso. Pode ser. Então, assim, é uma compra e venda de uma casa, não dá imposto, já fiz a consulta com a Fernanda, essa transação aqui é isenta. Ok, não mistura numa conta que tem outras coisas. A gente pega Tem um daquela conta, rendimento. nem que tenha que pegar uma conta bancária, zera aquela conta bancária, né? Faz essa transação, faz a compra, venda, tal, coloca o dinheiro lá, tira o dinheiro para cá, pronto. Pelo menos na hora de explicar para o banco, eu não estou mostrando uma conta bancária cheia de entrada e saída, a gente está mostrando uma conta bancária com uma transação, uma natureza única. Agora perguntaram sobre a questão de trazer dinheiro aos poucos do Brasil para o UK, se é recomendado. A gente já falou um pouco sobre isso de novo. Você quer adicionar alguma coisa nessa pergunta, Fernanda? Pode fazer picado, desde que seja fácil de explicar essa natureza, tá? Tá. Então, assim, eu recebo salário no Brasil e tá tudo declarado aqui pro UK. Ok, vai trazendo conforme vai recebendo, tá tudo declarado, tá tudo certo. Então, assim, desde que a natureza é simples, explicar não tem problema. Uhum. Agora, fiz a saída definitiva e agora estou vendendo um imóvel no Brasil. A DARF de 15% sobre o lucro deve ser emitida por mim ou pelo comprador? Olha, muitas vezes o comprador não sabe emitir. O advogado do comprador não sabe, o cartório eu nunca ouvi falar desse DARF de não residente. Então, nada como garantir que eu acabo que pra gente, muitas vezes aqui a gente acaba fazendo isso para o nosso cliente que mora fora só para garantir que foi pago certo, tá? Não tem problema de não pagamento ou pagar errado, alguma coisa dessa forma. É. Vocês Quem está podem, vendendo vocês podem emitir esse documento nós também. fazemos Tá, para o cliente, que a gente pega a documentação, tal, emite tá. e gera. Pessoal, pagamento para quem não mora no Brasil, já fez saída definitiva, tem que pagar um imposto no Brasil, a data de pagamento é a data do fato gerador. Então, eu fiz a transação hoje, é hoje que eu vou pagar imposto. Não é assim no final do mês que vem, no imposto de renda, não é agora. O pagamento do imposto. Se não pagou agora, a multa é diária. Então, tome esse cuidado. Então, Tá, vai. então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a pessoa pensa que a multa, da hora que vê, a multa vai, né, assim, é uma multa e vai valorizando diariamente ali. Então, a data do pagamento de qualquer coisa, como não residente no Brasil, é no dia da transação. A gente já são quase uma hora da tarde, então já faz quase uma hora que nós estamos aqui conversando. Nós temos várias perguntas ainda que não foram respondidas. Eu vou mandar as perguntas para a Fernanda, aí eu vou para a gente poder ou fazer um post, ou fazer alguma coisa falando sobre essas perguntas, mas elas são todas bem ligadas a respeito do que a gente está conversando aqui agora. Mas o que eu gostaria, né, primeiramente, de agradecer o seu tempo hoje, Fernanda. Foi o maior prazer tê-la aqui com você. Você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo, o pessoal que tem mais dúvidas, que gostaria de saber um pouco mais sobre como é trabalhar com você, como te contactar, como poderia ser feito? Ok, Taninha, obrigada. Nós trabalhamos via consulta, tá? Tem a consulta minha online. Eu sempre recomendo marcar com antecedência e marcar antes da transação. Depois que já trouxe o dinheiro para cá, é difícil. Depois que já veio morar no UK, é mais difícil. Então, assim, quanto antes, melhor. E o agendamento acaba que a agenda fica complicada, mas tem que marcar com uma certa antecedência. Mas marca uma consulta, recebe um formulário, já coloca as perguntas ali nesse formulário. Nem que depois mude, tenha novas perguntas, coloca tudo já no formulário. E a gente tenta, no tempo da consulta, já calcular o máximo possível. Dentro do tempo ali, a gente tenta responder tudo, tá? Muita gente faz um estudo depois da consulta, como regularizar, manda uma proposta, mas assim, é uma segurança adicional, que eu trabalho via consulta. Tem muita informação gratuita no blog. Então, meu blog tem como declarar no UK, rendimento do exterior, saída definitiva. Saída definitiva tem a Mariana também, mas a Mariana, ela faz mais o ponto do Brasil. Então, se a pessoa está trazendo para cá, às vezes é melhor fazer comigo. Se é só uma questão no Brasil, tem a consulta da Mariana. Então, a gente trabalha via consulta e cada consulta tem um formulário que a gente tenta responder todas as perguntas ali do formulário, tá? E fico à disposição. Eu vou, depois, com todas essas perguntas aí, eu preparo de repente um vídeo. Tá? Então, Seria a gente ótimo. prepara um vídeo Perfeito. e Seria muito bom. a gente prepara um vídeo e responde. Então, coloquem as perguntas, a gente prepara
esse vídeo aí. Não, é uma pena a gente ter que terminar agora, mas que é um assunto que a gente poderia ficar aqui falando por horas, porque tem muita, 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 muita coisa. E é um conteúdo bastante extenso. Então, é uma pena a gente não conseguir. Assim, eu peço desculpa para aqueles que a gente não conseguiu responder ainda, mas como a gente conversou, a gente vai colocar um pouco mais de informação. E aí, claro, para aqueles que tiverem perguntas mais específicas, por exemplo, de como acho que uma das coisas que foram perguntadas assim, o que fazer para regulamentar, né, para regular a renda, eu acho que são perguntas muito específicas que aqui a Fernanda não conseguiu explicar exatamente também por conta de saber as entrelinhas, de saber a particularidade, de onde tudo certinho. Então, acho que essas seriam oportunidades perfeitas de agendar uma consulta com ela diretamente para ela poder responder essas dúvidas também. Muitas vezes a pessoa traz o pai, a mãe, a tia do Brasil, a irmã que é Eu lembro advogada quando do eu fiz, Brasil. que há muito tempo atrás, a gente conversou. Foi eu, meu pai, a minha empresa daqui, a minha empresa do Brasil, a gente falando sobre todo mundo. Aí a consulta com ela é ótima. Perfeito, obrigada. Obrigadão, gente. Obrigada para todos que ficaram assistindo. Como eu falei para quem perguntou já, essa live vai ficar gravada por um tempo aqui no Instagram, mas também no nosso canal do YouTube. Então, para aqueles que não se subscreveram ainda, subscrevem, porque todas as notificações, quando a gente coloca qualquer vídeo, então todos os vídeos mais longos, eu estou utilizando o YouTube agora, por questão da plataforma ser muito melhor do que o Instagram em si, é mais fácil de achar, então fica muito mais didático. Então se inscrevam, o link do YouTube tá na bio, então vocês podem fazer parte para ter certeza que não perdem nenhum vídeo. Eu vou fazer Novamente, uma boa tarde. rapidinho aí, só uma chamada. Se tiver alguém que tem um familiar, alguém aqui no UK que não fala muito bem inglês, nós temos a aula do Solte a Língua. Lá no meu perfil, entra lá, dá uma olhada. São aulas gratuitas que nós fazemos de inglês toda terça-feira. Só uma chamadinha pequena aí, mas não, fica à vontade. É ótimo. Muito obrigada, gente. Tenha uma ótima tarde. Até logo. Abraço. Tchau, tchau.